da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse. E também no último capítulo da Bíblia, 22. O último livro, o último capítulo, porém não o último versículo, tá, irmãos? Apocalipse 22. Procure desligar de tudo e ficar bem ligado no que Deus quer falar ao seu coração, amém? Os irmãos que estão nos visitando pela primeira, segunda vez, terceira, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se amados neste lugar. Os irmãos que já estão conosco, sintam-se amados também. Os membros, filhos, sintam-se amados também. Todos sintam-se amados. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje é dia de ceia também, dia que nós celebramos a comunhão, dia que nós sentamos na mesa e comemos com Ele, do pão, bebemos do cálice, que é a nova aliança no sangue dEle. Amém? Você que está em casa, não distraia por nada, fica ligado para Deus falar ao teu coração o máximo que Ele quiser falar. Vamos lá, vamos meditar nesse texto. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Bom, coloca o dedinho aí e depois se você... não precisa não, que vai estar pertinho, depois nós vamos voltar no 19, tá, irmãos? Mas primeiro nós vamos ler o 22. 22, versículo 11. Diz assim, é o próprio Jesus quem disse, tá, irmãos? Ele fala assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Versículo 12: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ok, versículo de número 17 agora. Ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, diga comigo, quiser. Diga de novo, quiser. Diga mais forte, quiser. Amém, guarda essa palavra. E quem quiser, tome de graça. Tome de graça. Tome de graça da água da vida. Capítulo 19 agora, volta uma página talvez só aí. Capítulo 19, versículo 6. Diz assim, João dizendo agora, quem falou lá foi Jesus, e aqui agora é João falando. Ele fala assim: também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia, aleluia, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes a glória, pois são chegadas o que, irmãos? São chegadas o que, irmãos? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. E já a sua noiva se preparou. Amém. Por enquanto só estes textos. Recline na sua cabeça, feche os teus olhos.
Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Mas, Espírito Santo, nós queremos e precisamos da revelação. A tua palavra apenas lida, é uma mera informação. Mas a tua palavra compreendida é revelação. E o que nos transforma não é a informação. O que nos transforma é a revelação. Por isso, Espírito Santo, vá além da palavra lida. Porque se fosse apenas para ler, nós já poderíamos ir embora. Mas nós queremos mais, nós queremos que o Senhor revele o que lemos. Fale em cada coração. E que o Senhor encontre aqui terra boa. Homens e mulheres dispostos a receber essa palavra no Espírito. E eu oro mais, eu peço que essa palavra venha trazer transformação na nossa vida. Em o nome de Jesus, digam graças a Deus. Irmão, eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre graça. Graça. Esse tema graça é um tema muito polêmico. Não era para ser, né, irmãos? Mas é um tema bastante polêmico. Em meio aos pastores, em meio aos pregadores, em meio à igreja. É um tema que parece ainda muito confuso. É algo tão antigo, né, irmãos? Porque a graça foi dada ao homem, nem foi em Cristo. Foi lá no Éden, quando o Adão pecou. Deus já poderia ter resolvido o problema. Mas a graça de Deus perdoou Adão, perdoou Eva. E deixou a humanidade continuar. E aí depois nós temos o episódio da cruz, que foi a poderosa, maravilhosa graça. Que Cristo morre naquela cruz para nos salvar. Então a graça, ela não é coisa de agora. Ainda que a gente está vivendo um tempo onde se fala mais sobre a graça, e a gente vai tentar entender por que isso está acontecendo nesse tempo, não só apenas aqui na Resgatando, mas está borbulhando. Isso eu disse aos irmãos há uns 4 anos atrás, eu falei, vocês vão perceber isso, que da agora para frente nós vamos ouvir muita gente falando de graça. E eu ainda disse na época o porquê, mas não é o momento. E vai ser assim. Vocês vão ouvir muito mais esse assunto chamado graça do que antes. Só que ele ainda é um assunto muito pouco compreendido. Ainda que ele é antigo, a graça vem muito antes de nós. Parece que esse assunto graça é novidade para muita gente. E o pior, é difícil de assimilar. Tem muita gente que tem dificuldade para entender esse tema. Tem pastores que têm dificuldade para entender a graça. Tem pastores que têm mais dificuldade ainda, eles nem pregam a graça. Eles têm medo de tratar desse assunto chamado graça. E tem o porquê, né? É o zelo deles. Eles são zelosos. Eles pensam que se ensinar sobre graça, a igreja vai se perder. Eles pensam, se falar de fato o que a graça é biblicamente, eles terão, o Brasil terá, o mundo terá um povo perdido. O povo que vai pecar mais do que quando nem era crente. E é assim que a maioria pensa. E agora, se eu ensinar de fato o que é a graça? E essa preocupação tem um lado bom dela, que é o lado do zelo. É o amor desses líderes, desses pregadores ao seu povo, ao povo que está ali com ele, que ele pastoreia, que ele cuida, que não é povo dele, tá? Não é povo dele, mas que ele sente na responsabilidade de cuidar. Porque uma coisa é ministério, outra coisa é igreja. O ministério é meu. O que é ministério? Ministério é o meu serviço. A palavra ministério significa serviço. Então esse serviço, ele é meu. Agora a igreja não é minha. Então o ministério é do pastor, mas a igreja nunca foi dele. A igreja é a noiva, e a noiva é do noivo, que não somos nós, pastores. Existe alguém que pagou o preço pela igreja, que não fui eu. Eu faço parte dessa igreja, mas eu não sou quem pagou o preço. Mas ainda assim, muitos líderes, e tem lá suas razões, tem muita preocupação para ensinar esse tema chamado graça. E talvez a maior preocupação, além do zelo, mas eu acho que essa é ainda maior,
é a falta da revelação do que de fato é a graça. Porque quando eu tenho a revelação do que de fato é a graça, eu não tenho medo de pregar sobre a graça. Até porque graça é amor, e o verdadeiro amor, a verdadeira graça, lança fora todo medo, toda preocupação. Graça é amor, irmãos. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu não tenho medo de tratar esse tema, porque é o amor de Deus. A graça é o amor de Deus. A graça é o próprio Cristo. E aí quando a gente ainda depara com a palavra dessa que eu li aqui, eu li textos a mais, mas eu gostaria que você prestasse atenção no primeiro texto que eu li. Para quem tem esse medo de ensinar sobre graça, essa pessoa jamais pregaria esse texto que eu vou pregar aqui. Pensa comigo, irmãos. Parece até que a Bíblia está errada. Parece até que está tendo um problema aqui de tradução. Ou parece até que tudo que a gente aprendeu na Bíblia toda, quando chega em Apocalipse 22:11, a gente está desaprendendo tudo. Parece que Jesus lá no final da Bíblia ele fala assim: leia tudo de novo para você tentar entender. Não entendeu? Leia tudo de novo, tenta entender. Porque bem lá no final da Bíblia, a gente encontra o próprio Jesus dizendo o que para nós? Por favor, projeta aqui novamente. Apocalipse, isso é crise, irmãos. E a gente vai procurar entender isso aqui hoje. Isso é uma crise. Olha só, ele fala assim, é Jesus quem falou, irmãos. Ele falou assim, ó, continue o injusto a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo. Ele está falando de pecado aqui. Ele está dizendo assim, você está pecando, você é um pecador, peque mais. Vai pregar isso. É o que ele está falando. Olha lá. Eu não sei como está a sua tradução, mas ele está dizendo, continue injusto sendo mais injusto. Continue imundo, o sujo. Quem é sujo, irmãos? É quem não pratica santidade. É quem está na prática do pecado. Ele está dizendo, se é pecador, você está no pecado. Ele está falando para crente, irmãos. Ele está falando para nós. Ele está dizendo, se você está aqui na igreja, você tem a sua religião, você vem ao culto aos domingos, às terças, você ora, você louva, mas você está praticando injustiça. Ele está dizendo para você, é isso que ele está dizendo, pratique mais. E aí? Está aqui, ó. Ele está dizendo assim, você é sujo, você está praticando a sujeira do mundo. Ele está dizendo assim para você e para mim, suje-se mais. Estranho. A gente vem de um evangelho de pregações, de conselhos, de doutrinas, de costumes, de dogmas, de regras, de manuais, que diz para nós, você tem que ser santo, é ser santo, não, sujeira, não. Agora a gente vê aqui, sujeira, você quer ser sujo, suje mais. Espera aí, está tendo um problema aqui. E aí ele diz mais, ele fala assim, só que se você é justo, continue praticando justiça. E se você é santo, na minha tradução, se você é santo, santifique-se mais ainda. Por que isso? Por que Jesus, no final da Bíblia, ele chega a essa conclusão e ele fala assim, você é sujo, vamos imaginar os dois lados, a turma que está aqui, eu não sei de que lado você está, tá, irmãos? É só você e Deus que sabe. Vai estar dizendo, ei, você que está aqui, você é injusto, você pratica iniquidade, você continua na prática do seu pecado, você continua na imundícia do pecado, por favor, fica pior ainda. É isso que ele está falando. Você está sujo, está sujando o seu pé, suja o corpo todo. É o que o texto está dizendo. Agora ele vem para o lado de cá e fala assim, você está limpo, limpe-se mais. Você está santo, santifique-se mais. Você me obedece, me obedeça mais. Você teme a mim, tema mais. Você me ama, ame mais. Por que ele está fazendo isso? Eu vou dizer por quê. Perceba que o que está sendo dito aqui está sendo dito no fim, no tempo do fim.
E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. E pós esse fim, preste atenção nisso aqui, o que vai acontecer? O arrebatamento. Pós arrebatamento, o que vai acontecer? O casamento. A figura, preste atenção, a figura do homem, da mulher, do noivo, da noiva, uma vez quando você traz à mente essas figuras, te facilita entender. É você imaginar um homem sabendo que ele está prestes a um casamento e que essa noiva não o ama, está na sujeira da traição, da deslealdade, da infidelidade, está o traindo a todo instante. Então ele chega para ela e fala assim: olha, se você quer casar comigo, eu preciso que você seja santo, eu preciso que você seja fiel, eu preciso que você me ame de verdade. Agora, se você não quer, vai embora. Vai embora. Vamos encerrar por aqui. Essa está sendo a conversa. E não há nada, preste atenção, não há nada melhor para separar um do outro. Não é joio de trigo não, tá, irmãos? Joio e trigo não está dentro da igreja. Em outro momento a gente trata sobre isso, porque filho é filho. Mas não há nada melhor de fazer essa separação, para resolver essa questão, do que o noivo chegar para a noiva e a liberar. Preste atenção nisso aqui. O que os pastores estão com medo de fazer, de pregar, o tema, é o que tem que ser pregado. Não há nada melhor de saber quem é quem do que você liberar essa pessoa para fazer se quiser. Enquanto ela for forçada a fazer, nós jamais vamos saber se ela fez pela força ou por amor. Então, tenham absoluta certeza, a graça será pregada nesse tempo como nunca foi pregado. E a graça é exatamente isso. Cristo pagou, Cristo morreu, está consumado. Ele te ama mesmo pecador, e é isso e muito mais. E ainda assim, você falar assim: ah é? Eu posso pecar? Pode. Eu posso aprontar? Pode. Eu posso adulterar? Pode. Eu posso fumar? Pode. Eu posso beber? Pode. Eu posso prostituir? Pode. Eu posso roubar? Pode. Eu posso viver como o mundo vive? Pode. E você dizer assim: posso mesmo? Pode. Senhor, eu posso. Pode. E você recebe essa revelação no seu espírito, que não é uma pregação de um pastor desavisado, de um pastor irresponsável, mas é o que a graça faz. E você fala assim: eu posso. E a graça fala para você: pode. E você diz assim: mas eu não quero. Eu quero o noivo, eu quero o casamento, eu amo tanto o noivo, que o pecado não presta mais. Isso é graça. Isso é graça. Enquanto, preste atenção, enquanto um pregador não receber a pura revelação da graça, ele vai colocar um fermento nela. Ele vai colocar alguma coisa. Ele vai dizer assim: não, a graça diz, mas, e começa a justificar. A graça diz, mas tem isso. A graça te libera mesmo, mas tem aquilo. Não tem mais, meu irmão. A graça te liberta e te dá a opção de fazer o que você quer, porque Deus quer contar com uma noiva para o filho dele que o ama. Só isso. Volte ao raciocínio de um noivo para uma noiva. Tenta sempre pensar nessas duas figuras. Não há como, de verdade, eu saber o quanto a minha esposa me ama, se eu colocá-la debaixo de regras. Do meu ponto de vista, do meu autoritarismo. E tem gente que até ameaça. É por isso que veio a lei, a Maria da Penha, para proteger as mulheres. Porque se você me trair, eu te mato. Quantas ameaças tem por aí? Quantas mulheres ameaçadas? É a figura da noiva. Quantas mulheres, se pudessem serem livres hoje mesmo de verdade, divorciaria, ia embora, fugia.
porque não aguenta mais esse marido. E é exatamente essa figura desse marido rude, autoritário, mandão, disciplinador, juízo. Ele é amor, mas também é juízo. Sempre tem um mais nas pregações. Quantas mulheres não estão debaixo desse autoritarismo, debaixo dessas regras, dessa imposição, desse medo? E por isso elas estão até no casamento, elas nem traem o marido, mas o que não tem definitivamente no coração dessa mulher é uma palavra chamada amor. Ninguém entende de amor tanto quanto o próprio amor. Cristo é o amor, Ele é a graça. Ele quer resolver esse problema tendo um povo sim, santo, obediente, fiel, companheiro, cheio de temor no coração, servos, tudo que você puder imaginar de um bom crente, mas pela motivação correta. Se não for, não serve. E é por isso que ele fala essa palavra aqui: se você é sujo, você quer praticar iniquidade, pode praticar. Ele está dizendo assim: você é livre, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aí quando a gente prega isso, irmão, da crise, muitas vezes, pelo amor de Deus, irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor, o Pai, está preparando para o seu filho uma noiva. Não esqueça da figura de uma noiva. Então, não é o meu relacionamento com o Senhor, o meu relacionamento com o céu, o meu relacionamento com Ele, o meu servir, o dízimo que eu entrego, a minha oferta, estar no culto, adorá-lo, tirar tempo para Ele, tudo que eu faço para Ele, a minha santificação, a minha obediência a Ele, não é por medo de nada, não é por regra de igreja, não é por doutrina, não é por costume. Você não pode pôr brinco, você não pode passar batom, mulheres, não pode passar batom, não pode ter calça, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, não é nada disso. O meu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com Ele deve ser por amor. Ele está dizendo, você pode. Inclusive, se você está fazendo, Ele está dizendo, fique pior ainda. Porque aí fica mais fácil. Claro que Deus não tem essa dificuldade, mas é para que você entenda. Fica mais fácil para que eu separe quem de fato vai casar comigo. Está praticando injustiça? Pratique mais. Está pecando? O texto está dizendo peque mais. Então nada que eu faço no tempo da graça, eu sei que muita gente aprendeu diferente. Eu não faço por regras, eu não faço por lei, eu não faço porque alguém me obrigou a fazer. Até porque, irmãos, preste atenção nisso aqui. Tudo que qualquer ser humano quiser fazer, ele faz. Se a mulher quiser trair o marido, ela trai. Às vezes dura um tempo, o diabo ajuda até a esconder por um tempo, depois ele ajuda até a revelar, mas ela trai. Se você não peca aqui na igreja, você peca em casa. E se não peca em casa, peca no trabalho. Se não peca no trabalho, peca na rua. E se não peca na rua, peca na internet. Então o pecado está aí à disposição de todos. E Deus não está querendo engessar um povo. Ele não quer marionetes noiva. Não existe isso, irmãos. Ele só está dizendo para nós o seguinte: olha, eu paguei por você. E Ele espera que o nosso coração seja grato para reconhecer isso, o que Ele fez por nós. E quanto mais eu entendo o que Ele fez por mim, irmãos, mais eu vou amá-lo. E quanto mais eu vou amá-lo, mais eu vou dizer não ao pecado. Paulo, ele diz que a força do pecado não é a graça, é a lei. Não é o caso, irmãos, mas imagine que a gente prega uma mensagem sobre a graça, ensina a graça que a gente tem ensinado, e a igreja debanda toda, exemplo, tá, irmãos? Não é o caso. Mas vamos imaginar que tinha 500 pessoas aqui, 1000 pessoas, e a gente começou a ensinar a nova aliança e graça, e daqui a pouquinho todo mundo voltou para o mundo perdido. É que todo mundo pensa. Aí vamos ser um pouquinho inteligente aqui, irmãos. Vamos usar um pouquinho a nossa inteligência espiritual. O
Então quer dizer que depois que a gente ensinou sobre a graça, ensinou que tudo pode, ensinou que agora você é livre para tomar sua decisão de ser santo ou não. Uma mensagem igual essa de hoje: você está pecando, peque mais. Você está santo, santifique-se mais, como a gente acabou de ler. Então a gente ensinou isso tudo. Aí a igreja desviou. Aí você chega lá fora e fala assim: ah, sabe por que eu estou assim agora? Perdão, mas só para a gente entender. Claro que isso não está acontecendo, glória a Deus. Aí fala assim: ah, estou assim agora porque agora ensinou sobre a graça lá, e a culpa é da graça. A culpa é desse ensinamento. Não, querido, sabe qual é a culpa? A culpa é que você nunca foi liberto. E a graça, o ensinamento da graça só mostrou isso. Porque uma pessoa liberta, você pode dizer para ela que ela pode fazer, e ela mesmo sabendo que ela pode, ela diz assim: eu não quero fazer. A libertação não é quando você não pode. Ei, olha isso aqui. A libertação não é quando você não pode. A libertação, isso é prisão, irmãos. Só mudou a cadeia, só mudou o Senhor, só mudou o tipo de escravidão. A libertação não é quando você não pode. A libertação é quando você pode, mas você não quer. Então ensinar sobre graça não é o que faz alguém pecar. O que faz alguém pecar é ela saber que pode, sendo que antes ela achava que não podia e por isso não fazia. Então ela não fazia, não é porque ela não podia, ela não fazia, ou melhor, ela não fazia não é porque ela não queria, ela estava querendo. Olha que sofrimento, irmão, que agonia. Alguém na igreja há anos querendo fazer, mas não fazendo porque tem regras da igreja que diz para ela que ela não pode. Isso é libertação? Só mudou o tipo de escravidão. E quantas pessoas não estão vivendo assim nas igrejas? É por isso, irmãos, que o índice de desviado a cada dia aumenta. É por isso que a Europa gelou o cristianismo. É por isso que os Estados Unidos gelou o cristianismo. Não esfriou não, gelou, irmãos. Porque ninguém suporta por muito tempo viver debaixo de regras, irmãos, de dogmas, de doutrinas, de costumes, de peso de religião. O que nos leva muito tempo fazendo a mesma coisa é o amor que nós fazemos aquilo. O combustível que me sustenta até uma eternidade não são regras, mas é o amor. E quando a Bíblia diz para você e para mim: você pode fazer o que você quiser, e ainda assim você não faz porque você não quer, aí o Senhor começa a dizer: opa, achei mais um. Esse está pronto para casar comigo. Esse está liberto. Aí outro: não, eu sei que eu posso, mas eu não quero. Então a graça é isso. A graça está dizendo para você: você pode. Agora preste atenção: quando você escolhe o pecado, você vai sozinho. É o lado mais fácil, mas você vai sozinho. Agora quando você escolhe a santificação, Ele te abraça e fala assim: eu estou contigo, vamos junto. E essa graça, além de dizer para você que você pode, ela está dizendo assim: mas se você escolher a parte certa, conta comigo. E se ficar difícil, eu te sustento. Se você precisar de algum momento que eu vá na frente, eu vou na frente. E se você cair, eu sou a rede. É isso que ele está dizendo. Quando você escolhe o pecado, você vai sozinho. Mas quando você escolhe a santificação, você tem Ele. Essa graça, ela traz essa liberdade. Olha como funciona. Eu não vou demorar muito essa mensagem não. Essa graça nos dá essa liberdade. E depois que ela nos dá a liberdade, ela guarda a nossa escolha. E de acordo com a nossa escolha, ela reage. E é assim que funciona. O que é que você está escolhendo? Ah, pastor, segundo o que você orientou aí, eu quero o lado de cá. Então aqui tem Cristo, e lá tem o diabo. É por isso que tem muita gente que dentro da igreja vive uma vida religiosa, mas, perdão pela palavra, arrebentada. Sabe esse lado da santificação? Paulo diz assim para você e para mim, Romanos 6,14. Essa escolha sua, deixa eu dizer uma coisa para você.
essa escolha que você tomou, existe um governo sobre todos essas maldições dessa escolha, ou melhor, que está lá, mas que você vem para cá e às vezes elas querem te pegar. E esse governo se chama a graça. Essa graça fala para nós assim em Romanos 6,14: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele te deu suficiência. Presta atenção. Quando Cristo morre naquela cruz, Ele nos deu suficiência, Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu domínio, Ele nos deu governo para viver como Ele. Todos os atributos de Cristo, ei, preste atenção, todos os atributos de Cristo estão dentro de nós. Por quê? Porque o próprio Cristo habita em nós. Então o que acontece? Acontece que o lado mais fácil são as Campinas de Jordão, que vira Sodoma e Gomorra. O lado mais difícil é o deserto, que vira Canaã. O lado que você pensa ser o mais fácil, ei, não olhe com ótica humana, é o mais difícil, porque você está sozinho, porque o diabo está, ó, porque a consequência vem ainda que o diabo cruze os braços, e Deus também, porque pecado tem suas consequências. Agora o lado que parece aos seus olhos mais difícil, o Senhor está aqui de braços abertos esperando, e dizendo: eu estou contigo. Por isso que Ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem vem. E Ele diz assim, nós lemos aqui, vamos ler novamente, olha aqui no versículo de número, deixa eu achar aqui, irmãos. Ele fala assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aí Ele fala assim: quem ouve, diga vem. Aí Ele fala: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então veja, querido, uma vida cristã não está baseada nos dogmas. Uma vida cristã está baseada em Cristo. Uma vida cristã não está baseada na lei. Uma vida cristã está baseada em Cristo. Uma vida cristã não está baseada na religião que você pratica, mas uma vida cristã está baseada no relacionamento com Cristo que você tem. Uma vida cristã não está baseada nos costumes, doutrinas e dogmas de uma igreja. Uma vida cristã está baseada no seu relacionamento com Ele. Até porque o pastor dessa igreja não vai poder controlar a sua vida a todo instante. Mas o Cristo que habita em você, Ele te ama tanto e não te controla. Ele simplesmente te ajuda a vencer o pecado. Essa é a proposta de Deus para nós: preparar uma noiva para o casamento. Uma noiva que o quer por uma simples palavra chamada amor. Ele quer sim dizer para você que você pode. Ele não vê a hora, preste atenção, eu vou encerrar já. Ele não vê a hora que você e eu entendamos no nosso espírito o contrário do que muitos não querem pregar. Ele não vê a hora que eu e você entendamos no nosso espírito que nós podemos sim pecar. Ele quer que você entenda isso. Ele quer que você entenda que você é livre. Ele quer que você entenda que a graça te libertou para a liberdade. Ele quer que você entenda isso. E Ele não tem medo disso. Ele sabe o amor que Ele tem por você. Ele sabe que quando você entende esse amor, e por mais que você saiba que você pode fazer, é no entendimento desse amor que você para de fazer. Não é por regras, não é por dogmas, não é por pregações pesadas, não é por colocar medo em você do inferno. Não. Ele só quer que a motivação minha e sua estar aqui, de ser santo, de obedecê-lo, de amá-lo, de investir no reino dele, de ganhar vidas para ele, de pregar o amor dele, de adorá-lo, de tirar tempo para ele, de tudo que você puder imaginar que a Bíblia nos orienta a fazer. Ele quer que você entenda que isso tudo não vem a partir do não poder, mas vem a partir do seu querer. Pastor, eu quero.
Então, se você está aqui e você entendeu essa palavra, pastor, eu estou aqui há 4 anos e meio ouvindo essa palavra de graça, de nova aliança. Eu estou há 1 ano, 6 meses, 3 meses. Eu quero, então essa palavra não é para mim, porque eu quero, não, é para você sim. Se é santo, santifique-se mais. Não, eu quero esse lado, pastor. Eu quero o lado de cá. Então, você é obediente, obedeça mais. Não, eu já tenho temor, tema mais. Eu já sirvo a Deus, sirva mais. Seja mais intenso. Você decidiu esse lado? Porque é esse do meio aqui, ó, que Jesus, em outra parte de Apocalipse, que ele fala assim: esse eu estou a ponto de vomitá-lo. É o morno. Então, se você está disposto, querido, a viver uma vida íntegra com Deus, se você entendeu a graça, se você entendeu o amor dele, se você sabe que você é livre, mas ainda assim você não quer pecar, se você sabe que você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você prefere fazer o que ele quer, então faça mais. Porque não é só a questão de ter luz. Eu não sei como é o quarto da sua casa, a sala, a cozinha, mas quanto mais potente vem as lâmpadas, principalmente são econômicas, a gente quer colocar uma lâmpada mais potente. Por quê? Porque nós entendemos que uma lâmpada, pelo menos a maioria, uma lâmpada mais potente clareia mais. Então, querido, entenda, não é só ter luz, é ter intensidade de luz. Porque quanto mais intensa a luz, mais ela abrange. Quando você é mais luz no seu trabalho, mais pessoas são alcançadas através da sua vida. Quando você é luz na sua casa, intensa, mais vidas são alcançadas. Porque quanto mais intensidade na luz, mais longo é o alcance dessa luz. Então você é luz, seja mais luz. Você é santo, santifique-se mais. Você obedece a Deus, obedeça mais. Mas não por regras, não porque eu estou dizendo aqui, mas por amor a Ele. João diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não tenha medo de aprender sobre essa graça. É o contrário do que pensamos. Quanto mais você entende essa graça, mais santo você fica. Porque essa graça constrange a gente, irmãos. Essa graça constrange a gente. João, ele diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Fique de pé no seu lugar, querido. Então, feche os teus olhos. Então não é não poder, pastor. Eu aprendi a vida inteira que é não poder. Não é não poder. Nós podemos sim. Não é não poder. É não querer. E tudo que nós fazemos por amor. Tudo é por amor a Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nós somos livres porque Ele nos libertou. A proposta da graça não é te liberar para pecar, mas ainda assim você é livre. A proposta da graça é te libertar do pecado. É mudar a sua vida, é mudar a minha vida. E tudo que nós fazemos é por amor. Feche os teus olhos. Nós vamos cear hoje. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, com esse entendimento claro, que esse tempo é um tempo de preparação da noiva. É um tempo de arrebatamento. É um tempo que está muito perto das bodas do Cordeiro, do casamento do noivo com a noiva. E é exatamente nesse tempo que o Senhor nos chama como noiva e pergunta: você me ama mesmo? Tudo que você faz por regras humanas? Você faz por causa da lei, do peso da lei, do medo do inferno? Ou você faz porque você me ama? Esse é o momento do vamos ver, é o momento da decisão.
É o momento da decisão. Por que somos cristãos? Por que servimos ao Senhor? Por que estamos numa igreja? O Senhor quer saber de você, querido. Feche teus olhos, feche teus olhos. O Senhor Ele quer saber de você. Ele está falando contigo diretamente agora, individualmente aqui. Ele quer saber o que te atrai, o que te faz vir a este lugar, o que te faz cear comigo, o que te faz não pecar, o que te faz ser santo. Qual é a motivação? Por qual motivo? Ele quer que tenha na ponta da sua língua a seguinte resposta: Senhor, eu faço isso tudo porque eu te amo. Eu faço tudo não por causa de dogmas humanos, não por regras humanas, mas eu faço isso porque eu entendi a tua graça. Eu entendi a obra da cruz, eu entendi o quanto o Senhor me amou primeiro. Eu compreendi o teu amor por mim, e só me resta te amar. Eu faço isso porque o teu amor me constrange. Eu sei que eu posso, Senhor, mas eu não quero. Eu sei que eu já tive várias oportunidades para pecar, para errar, para te trair, mas eu não quis, eu não quero. Porque o Senhor me libertou, o Senhor quebrou todas as minhas algemas, e hoje eu sou livre. Não livre para pecar, mas livre do pecado. Livre para te amar, Jesus. Livre para te adorar, é isso que Ele quer ouvir, mas com sinceridade de coração. Livre para te amar, livre para te servir, Senhor. Livre para me entregar ao Senhor. Eu sou livre. O Senhor me libertou. O Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida, me arrancou do pecado, mudou o meu viver. E a tua graça me basta. É a tua graça que me fortalece. A mesma graça que me libera é a graça que me fortalece. Oh, aleluia. É isso, querido. É isso, é tudo por amor, é tudo por amor, é tudo por amor. Nós podemos, mas não queremos. Nós não somos da família do não posso, mas nós somos da família do não quero, não queremos. Nós chamamos tanto, Jesus, que não temos mais o interesse de fazer absolutamente nada que seja contrário à tua vontade. E quando ainda assim, Senhor, nós nos sentimos fracos, venha com a tua graça, nos ajude, nos fortaleça para viver plenamente o teu querer. A tua graça nos sustenta, a tua graça nos fortalece, a tua graça nos renova, a tua graça nos dá poderio, governo sobre o pecado. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar
amamos Jesus. Aleluia! Somos livres! Somos livres! Aleluia! 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 Queridos, nós vamos para a ceia agora. Nós vamos para a ceia. Eu quero ler alguns textos sobre ceia, que a gente já está cansado, é força de expressão, cansado de saber, né, irmãos? Mas a gente precisa refletir um pouco mais, refletir melhor sobre o que está acontecendo aqui com a ceia. E olha aqui o que Paulo diz para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 diz assim, se você está muito bem compreendido em nós. Ele fala assim, olha, nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis, não para melhor, senão para pior. Tem muita gente hoje, muita ceia hoje, que os irmãos reúnem exatamente dessa forma. Olha isso aqui, irmãos. Vocês estão reunindo não para melhor, mas para pior. E tem muita ceia que é isso mesmo. O irmão sabe que o outro pecou, na hora da ceia, ele fica assim, ó. Deixa eu ver se ele tem coragem, a cara de pau, de pegar o cálice e pegar o pão. E se ele pegar, então, irmão, o espírito de condenação, o dia que ele mais age na igreja, não na igreja de Cristo, na igreja dos homens, o dia que ele mais age é no dia da ceia, espírito de condenação. E aí o irmão que pensou dessa forma, está ali julgando, ele também pecou. Agora vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. A gente precisa trazer, presta atenção, irmãos, muitas coisas que a gente tem trazido para vocês, não é que a gente está criando, porque a luz não tem poder de criar nada. A luz só tem poder de mostrar o que já existe. Deus tem dado alguma luz para nós, que a gente pode chamar também de revelação. É uma luz a mais, irmãos. Não é criando nada, a gente não está inventando nada. A gente só precisa interpretar o texto de forma correta. Então a luz não cria nada, a luz só traz revelação do que já existe, irmãos. Então vamos entender o texto aqui. Aí ele fala assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Aí ele fala assim: antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio, eu acredito, e até importa que haja entre vós diferenças, para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Aí ele continua dizendo e fala assim, olha só: quando vos reunis no mesmo lugar, igual a gente está aqui, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa, olha só, a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Aí ele fala assim: nisto eu não vos louvo. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Qual era o problema da igreja de Corinto? Que toda a igreja no mundo usa essa base aqui para cear. Esse texto. A igreja de Corinto funcionava assim: quando eles iam reunir no dia da ceia, os irmãos que chegavam primeiro, a mesa estava pronta. E não era esse pãozinho que a gente come, não, esse suquinho, não. Era vinho com força, e era pão com força. Pão que matava a fome, e vinho que embriagava. E aí os irmãos que chegavam primeiro, todo momento não é assim, toda reunião, não tem gente que chega primeiro? Tem ou não tem? Aqui tem a pessoa que chegou primeiro aqui. Então os irmãos que iam chegando, eles iam comendo, bebendo. E quando os outros irmãos chegavam, os primeiros já estavam até embriagados. E Paulo ficou sabendo disso. E aí Paulo então escreve essa carta, escreve esse texto. E aí ele continua dizendo e fala assim:
Aí o versículo 23 ele fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer ou beber o pão indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí começa a outra questão. Esse irmão do lado aqui, ó, ele não é digno de comer. Se ele pegar um pão, eu sei que está pecado. Está em pecado, eu sei, eu conheço o pecado. Ele trabalha comigo lá na mesma empresa, eu vejo lá, eu sei do que está acontecendo. Às vezes mora na mesma casa, marido e esposa. Aí fica, ele não é digno, mas não é o que o texto está dizendo. Porque pensa comigo, irmãos, nós vamos cear daqui a pouco. Quem é digno aqui? Se a gente for olhar quem é digno, a gente pode nem cear e ir embora, irmãos. Porque ninguém é digno. Então, o texto está dizendo, é a forma que eles faziam. Porque eles chegavam primeiro e começavam a comer. Não é questão de um ser digno e outro não ser, como essa facção no dia da ceia. Não, ele está dizendo que a forma que eles estavam fazendo estava errada. Mas a ceia é para todos aqueles que são filhos de Deus. Você está aqui, você creu em Cristo, entregou sua vida para Jesus, passou pelas águas, ou vai passar daqui um tempo, a ceia é para você, a mesa é para os filhos. Agora pensa comigo, irmãos, pensa um pouquinho aí. Imagine que aqui no nosso meio tem alguém que é filho, tem alguém que se entregou a Cristo, é batizado, a vida dele é do Senhor, só que nesses dias ele está vivendo um tempo fraco, ele está numa fraqueza em algum tipo de pecado, ele está lutando contra o pecado. E ele está aqui hoje. Nós temos um outro aqui, um outro ser humano, filho, que é melhor, está mais forte, está bem, não está lutando contra nenhum pecado, porque está tudo fluindo bem, está tudo legal na vida dele, está vivendo a santificação direitinho. O outro irmão nosso está na mesa, só que ele está mais fraco. E aí eu te pergunto, imagine que só tenha um cálice e um pão, quem mais precisa do pão? O irmão que está forte ou o irmão que está fraco? Então olha a confusão, irmãos. Por quê? Porque entender o texto errado não é uma questão de ser digno ou não ser, irmãos. É uma questão da forma que eles faziam. E vamos mais aqui, irmãos. Aí Paulo ele diz assim, olha, versículo 28 ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Vamos ler esse texto aqui, para todo mundo ver. Que cada um examine-se a si mesmo. Agora, por que eu tenho que examinar? Para ver se eu tenho pecado? Aí todo mundo vai ver pecado mesmo, hein? Porque se você pensar de forma pecaminosa, você pecou. Se você falar mal do irmão, você pecou. Se você não perdoa o seu irmão, você pecou. Então veja se o texto está dizendo assim. Eu nem vou ler lá que eu conheço o texto de cor. E vocês só acompanhem lá. Está dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo e veja se ele pode ou não comer. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, peraí. É isso que tem sido feito por aí. Irmãos, examina aí. Vê se você é digno ou se você não é digno. Não, o texto está dizendo o seguinte: examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão. Ele está dizendo o seguinte: faz um exame aí. Qual a área da sua vida que você vai precisar desse pão? Qual o pecado que você tem dificuldade para resolver, que você vai precisar dessa graça? Porque esse pão é a graça, esse cálice, esse suco de uva é o sangue, é a graça. Ele está dizendo assim: examine e coma, meu irmão, e coma, porque é esse pão que vai renovar a sua vida, é esse pão que vai te curar. Eu quero declarar aqui, que se você tem alguma área da sua vida que está difícil vencer, você vai comer desse pão, vai beber desse cálice para a sua libertação, meu irmão, em nome de Jesus. Examine-se e coma. Não é examinar, porque você não é juiz de você mesmo. Não é examinar para ver se vai comer ou não. É examinar para ver a área que você precisa do pão, e aí você come. É examinar para ver a área que você precisa desse sangue que te lava, e aí você bebe. É isso que Paulo está dizendo. Ah, pastor, ainda não me convenceu. É o Espírito Santo que convence, mas tudo bem. Agora olha no final para a gente encerrar esse tempo. Diz assim, versículo 33, ele diz assim: portanto, meus irmãos,
Aí ele faz o fechamento. Ele fala assim: portanto, a palavra portanto se refere a tudo que foi falado antes. Ele fala assim: portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Eu estou no 33, tá, gente? Esperai uns pelos outros. Então, qual é o assunto que está sendo tratado? É a antecipação, não é o pecado. Isso não significa que você tem que viver uma vida de pecado. A gente já pregou sobre isso aqui. Você tem que querer ser santo, mas não é o pecado que está sendo tratado. Ele está dizendo: esperai uns pelos outros. 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Tipo assim, se ajuntar então e fizer dessa forma, aí sim você está errando, está pecando, está falhando. Aí ele fala: quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Já estava aqui na Bíblia, o Senhor só trouxe mais luz para nós. Só mais luz, irmãos. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Então, querida, você é filho, você participa da mesa, você é da família, você entregou sua vida para Jesus. Essa diferença é necessária, é importante. Você é cristão já, você é batizado ou vai se batizar, então você é da família, então você está na mesa da família. Então você está na mesa da família, faz o exame agora. Qual a área da sua vida que você precisa desse pão? Feche os teus olhos. Qual a área dessa vida que esse pão, que você precisa desse pão para te fortalecer mais? Você precisa desse sangue para te lavar? É essa área aí que você pode falar com Ele agora aí. Fala assim: eu vou tomar dessa ceia profeticamente. Eu vou tomar dessa ceia crendo que quando eu comer desse pão, quando eu beber desse sangue, o Senhor vai me lavar, o Senhor vai me dar mais graça nessa fraqueza, porque a tua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Fala com Ele, fala com Ele. Se eu creio que eu serei renovado, que eu serei curado, que eu serei livre desse mal, fala com Ele, peça ajuda para Ele e coma, meu irmão. E outra coisa, só existe uma igreja na terra, só existe uma igreja. Você está aqui, não importa a denominação, nós somos filhos de um mesmo Pai, temos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, vamos para o mesmo céu. Só existe uma noiva, uma igreja. Pode ser, nós estamos na mesa do Pai. Quero pedir aos irmãos que já sirvam a ceia, enquanto nós vamos adorar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Participe só depois que todos forem servidos. Nós vamos participar juntos. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. E com autoridade garantir vida eterna e paz. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias, como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados.
Espírito em verdade. Declara de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador, meu Salvador. Meu Salvador, Aleluia. Jesus Aleluia. ressuscitou. Aleluia. Dê glórias a Ele. Dê glórias a Ele. Somos livres. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Não conseguiu vencer. Obrigado, nosso Salvador. Não conseguiu Somos livres. Somos livres. Morte, onde estás? Meu Jesus ressuscitou. Ele vivo está. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, nosso noivo. Obrigado, Senhor. Senhor, nós temos na nossa mão o pão que mata a nossa fome, o pão que é o nosso sustento, o pão que nos supre. Nós estamos agora falando de coisas espirituais. O Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso sustento, a nossa fortaleza. Obrigado por esse pão que está na nossa mão, que simboliza o teu corpo moído naquela cruz. Praticamente todo mês nós lembramos que a maioria aqui veio do mundo perdido, de uma vida de escravos. E lá, como no ditado popular, nós e muitos aqui com certeza comeu o pão que o diabo amassou. Cada um tem a sua história, o seu testemunho aqui. E muitos podem dizer, pastor, de fato, quando eu estava lá perdido no mundão, eu comi o pão que o diabo amassou. Mas o Senhor fez uma obra tão linda na nossa vida. A tua graça nos alcançou, nos salvou, nos amou, nos libertou, quebrou as nossas cadeias, as nossas algemas. E hoje nós servimos ao Senhor, somos livres. Somos livres. E hoje nós não mais comemos o pão que o diabo amassou, mas nós temos na nossa mão e vamos comer o pão que amassou o diabo. Isso é a nossa libertação, é a nossa nova vida. Naquela cruz o Senhor o venceu por nós. Ele é um derrotado, ele não tem poder mais na nossa vida. Nós somos livres. No Senhor, querer é poder. E é por isso que nós queremos ser santos, porque nós podemos ser santos. É por isso que nós queremos te obedecer, porque nós podemos te obedecer. A tua graça nos faz querer e poder. Obrigado pela nossa libertação. Obrigado pelo poder que em nós habita. E nós temos também na nossa mão esse suco que simboliza o teu sangue. O teu sangue que nos lava de todo pecado. Nos lavou e continua nos lavando. Todo dia nós precisamos desse sangue. E nessa noite, Pai, se há alguém aqui que precisa desse sangue, somos nós, todos nós, cada um com a sua necessidade. E nós vamos tomar desse sangue. E eu quero liberar palavras proféticas aqui.
que a nossa vida nunca mais será a mesma. Que pecados ainda que alguns estão praticando, esse sangue vai colocar náusea, nojo. Eu creio que o Senhor continua nos libertando. O Senhor continua trabalhando nos nossos corações e trazendo coisas novas, valores novos, desejos novos, porque nós queremos. Então esse pão vai curar enfermo aqui hoje. Onde houver uma enfermidade na alma, no corpo, esse pão vai curar. Vai curar, estou determinando aqui, porque está consumado, está pago. Naquela cruz o Senhor levou todas as nossas doenças. Dores vão acabar aqui agora. Caroços vão sair do corpo, dores nos braços, dores nos ombros, dores, meu Deus, em toda a parte do corpo, nos joelhos, no estômago, no coração, na cabeça, nos pés, na coluna. Senhor, quando a gente tomar desse corpo que levou a nossa enfermidade, quando a gente comer desse pão, curas vão acontecer aqui agora, para manifestar o teu poder, para glorificar o teu nome, Senhor. E quando nós tomarmos desse sangue, seremos lavados. Pecados que entramos por essa porta ainda cometendo, nós vamos sair daqui com nojo desse pecado. Isso é libertação. Nós queremos, Senhor. Nós queremos mais o Senhor. Nós queremos ser mais santo ainda. E por isso eu profetizo que esse sangue vai estar lavando aqui, lavando todos nós para um novo tempo. Nós liberamos essa palavra profética. E juntos, Senhor, nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Aleluia. Tome profeticamente, tome com fé. Aleluia. Eu vejo curas acontecendo aqui agora. Eu consigo ver pessoas sendo curadas aqui agora. Eu consigo ver pessoas sendo curadas. Milagres acontecendo. Pode aplaudir, aplauda bem forte aí.